Olá, meu nome é Beatriz Helena e eu sou bolsista do projeto público cujo objetivo foi o desenvolvimento de um algoritmo em linguagem Python para o cálculo de forças de espalhamento eletromagnético que contou com a orientação do professor Dr. Leonardo de Ambrosio. Nessa apresentação, nós iremos abordar os seguintes tópicos desse slide e faremos uma breve introdução a respeito de displays volumétricos. Displays volumétricos de aprisionamento óptico, neles a imagem é formada por meio do aprisionamento de uma partícula através de uma armadilha óptica, que podem ser armadilhas fotoforéticas, como é o caso motivador desse trabalho. Quando partículas em regime aerossol são submetidas ao contato de um campo de radiação, elas estão sujeitas ao efeito de uma força óptica de origem térmica, chamada força fotoforética. Ela surge em razão do aquecimento da superfície da partícula não uniformemente por um feixe de luz. Um parâmetro importante para os cálculos das forças fotoforéticas é o chamado vetor de assimetria, que é uma grandeza vetorial que carrega as informações eletromagnéticas relacionadas à interação da partícula com a luz. Para isso, foi desenvolvido um algoritmo confiável e de alta precisão numérica que realiza o cálculo do vetor de assimetria. A força fotoforética ela pode ser negativa ou positiva. Na fotoforese positiva, ocorre geralmente em partículas que são altamente absorventes. Nela, a radiação que incide em um hemisfério da partícula é absorvida nessa região, resultando em uma transferência de momento em razão ao aumento da energia térmica e a partícula se movimenta afastando-se da fonte luminosa. Já na fotoforese negativa, ocorre em partículas fracamente absorventes e a partícula se movimenta em direção à fonte luminosa. O vetor de assimetria é uma grandeza vetorial que transporta as informações eletromagnéticas relacionadas à interação da partícula com a luz, e ele é descrito na equação 2. Matematicamente, a expressão para o vetor de assimetria é complexa e depende de parâmetros como índice de refração e tamanho da partícula. O importante aqui é que a força fotoforética é proporcional ao negativo do vetor de assimetria e a ocorrência da fotoforese positiva ou negativa é indicada pelo valor dele. Aqui nós temos as expressões para os componentes do vetor de assimetria nos eixos x, y e z. Podemos notar que são expressões matematicamente muito complexas, mas o importante é que os coeficientes a, b, c, d e f que aparecem aqui são os coeficientes que englobam o tipo de feixe, que no caso desse trabalho é o feixe de Bessel, e as funções especiais. Aqui nós temos as expressões para os chamados coeficientes de fatores de forma, que surgem da teoria generalizada de Lorentz-Mean, a chamada GLMT. Nesse trabalho, foi estudado o comportamento de partículas esféricas de raios e índice de refração arbitrários iluminadas por feixe de Bessel. Uma vez feita a expansão da teoria GLMT para a solução vetorial exposta na equação 5, obtemos os fatores de forma do feixe detalhado no slide anterior. No caso detalhado nesse trabalho, que é o caso de incidência fora do eixo chamado off-axis, ele é ilustrado no slide e nele a partícula se encontra fora do eixo óptico do feixe de luz. Isso faz com que agora o vetor de assimetria possua um componente longitudinal e transversal relativos ao feixe. Para a simulação foram utilizados os seguintes parâmetros e para o caso no eixo, chamado de on-axis, a análise dos gráficos vão de acordo com a análise teórica apresentada nesse trabalho e observamos um comportamento similar da componente do fator de assimetria em Z com relação ao índice de refração. Agora, para o caso off-axis, os pontos onde a partícula entraria em equilíbrio estáticos indicados na figura do slide seguinte são os pontos ideais para o aprisionamento da partícula. Ao se deslocar da posição devido a alguma perturbação, a partícula voltaria à posição inicial e a força fotoforética atuaria como uma força restauradora. Esse padrão potencial de equilíbrio se mantém independente do valor de abertura do ângulo de Axel. Como podemos ver desse slide, e que apesar da capacidade de aprisionamento das forças transversais se manter independente ao ângulo alfa, observamos que a faixa de valores de deslocamento em x se reduz à medida que o ângulo aumenta. Nos resultados desse slide, podemos perceber também que, à medida que a quantidade imaginária do vetor imaginário do índice de refração aumenta também a intensidade da força fotoforética transversal. Por fim, ao analisarmos o comportamento da força fotoforética atuando em partículas microesféricas, devemos também levar em consideração as propriedades térmicas e hidrodinâmicas do fluido da partícula, como exposto na equação 1, e essas informações se englobam no coeficiente C. A partir do algoritmo e das técnicas computacionais desenvolvidas nesse trabalho, foi possível expandir a pesquisa atualmente desenvolvida pelo grupo do orientador para feixes com outras polarizações, tais como a polarização radial e azimutal, e para outros feixes arbitrários.